Era uma noite fria de ano novo e a casa da minha sogra estava decorada com luzes brilhantes, enfeites dourados e a esperança de um ano cheio de bênçãos. Porém, uma tensão palpável pairava no ar, como uma névoa densa que cobria tudo. Sentado na sala, meu filho Mickey e eu esperávamos o início da celebração. Mas algo não estava certo. Meu coração batia forte no peito, num ritmo rápido que não conseguia controlar. Foi um mau presságio, um palpite que me dizia que aquele dia seria diferente. Que as palavras das pessoas, como facas afiadas, nos machucariam novamente. Meu filho, com seu sorriso radiante e corpinho enérgico, estava ansioso por este dia. Ele falava sem parar sobre como estava animado em ver a vovó, em receber seu presente de ano novo, em estar em casa cheio de amor e risadas. Contudo, o que Mick não sabia era que, à medida que nos aproximávamos do final da tarde, a sua inocência seria abalada. Nancy, minha sogra, entrou na sala com ar distante, como se nem nos visse, como se nossas vidas não tivessem importância. Aproximou-se dos filhos da minha cunhada, abraçou-os e entregou-lhes pequenos envelopes com dinheiro, com um sorriso exageradamente doce. Eu, que estava assistindo em silêncio, senti um nó no estômago. Algo não estava certo. E então a frase veio como um tapa: não vejo por que deveria dar o dinheiro do ano novo ao filho de outra pessoa. As palavras de Nancy ecoaram pelo ar, cortando a atmosfera festiva em duas. Meu coração deu um pulo e meu filho, ao ouvir essas palavras, ficou paralisado, como se não conseguisse entender o que havia feito para merecer uma rejeição tão brutal. Observei seus pequenos ombros tremerem e, por um momento, o mundo desapareceu ao meu redor. Só havia ele, meu filho, meu precioso Mick, que de repente parecia um estranho naquela casa que deveria ter sido seu refúgio. Minha mão trêmula se estendeu para ele. Peguei gentilmente sua mão, tentando transmitir todo o amor e proteção que não poderia lhe dar com palavras naquele momento. Eu sabia que meu filho, desde muito jovem, não entendia as complexidades dos conflitos familiares, as feridas invisíveis que nos seguiam como sombras. Ele só sabia que sua avó o havia rejeitado publicamente. E aquele sentimento de humilhação, de estar deslocado, estava deixando uma marca profunda nele. Fiquei ali, em silêncio, lutando para não deixar as lágrimas caírem na sua frente. Eu não queria que ele me visse fraca. Não queria que ele sentisse que tudo o que vivemos valeu a pena só para destruir. Com um esforço titânico, apertei sua mão com mais força, como se pudesse protegê-lo de todo o mal que nos cercava. Vamos para casa, Mick, sussurrei, com a voz embargada. Meu tom normalmente firme soou desconcertante para mim mesmo. Eu não sabia se era raiva ou dor que turvava minha mente. Mas tudo o que sabia era que precisava tirá-lo dali, longe daquele lugar onde sua inocência já havia sido roubada. Nancy, que até então abraçava os netos com o calor do sol de verão, olhou-nos surpresa quando começamos a nos levantar. Você está saindo agora? Ele perguntou, como se não conseguisse entender porque não estávamos dispostos a ficar. Estamos prestes a começar o jantar em família. Seu tom era frio, distante, como se a minha presença e a do meu filho fossem um incômodo que interrompesse o fluxo de sua celebração perfeita. Naquele momento, meu telefone vibrou no bolso do casaco. Olhei para a tela e vi o nome de Ion, meu marido. Meu estômago revirou e uma sensação de desconforto percorreu meu corpo. Havíamos conversado o dia todo, mas algo em sua voz me enervou. A princípio pensei que fosse a emoção das férias. Mas agora, ao ver o nome dele, uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Atendi a ligação, sem saber que essa conversa marcaria o começo do fim. O que há de errado? Amor, eu respondi com um sorriso forçado. Do outro lado da linha, sua voz parecia cansada, como se ele estivesse exausto por algo que não queria compartilhar. Nada, só queria saber como eles estão. Se estão bem, disse, seu tom de voz, comum quando as palavras se transformam em tela para esconder algo, me fez sentir que algo não estava certo. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, Nancy interrompeu, ainda com aquele olhar curioso, que nada mais era do que um disfarce de educação. Estamos indo embora. Obrigado por tudo, eu disse com firmeza, sem esperar resposta. O caminho de volta para casa foi longo. A cidade, com as suas luzes de Natal, parecia alheia à minha dor. Mick, na sua inocência, começou a falar do jantar que não comeu, do presente que não recebeu, da avó que nunca prestou atenção nela. Cada palavra que saía de sua boca parecia uma adaga em meu coração. E a culpa me abraçou com força. Porque eu não poderia protegê-lo melhor. Porque sempre parecemos invisíveis para os outros. Chegando em casa, sentei-me com ele, abraçando-o com força, desejando poder apagar tudo o que havia vivido naquela tarde. Mas enquanto o ouvia falar, lembrei-me de uma conversa com um velho amigo que tive meses antes. Ele me disse que as crianças crescem rapidamente e que a forma como as tratamos agora determinará a sua visão do mundo. Meu filho, tão jovem e cheio de esperança, merecia mais do que o desprezo que acabara de receber. E assim,
enquanto as lágrimas de Mick continuavam a cair silenciosamente. Fiz uma promessa: não deixaria o mundo dela desmoronar. Ele buscaria forças para enfrentar o que surgisse. Para curar as feridas que não conseguia compreender. Meu amor por ele, meu desejo de protegê-lo, seria a única coisa que nos manteria à tona. Naquele momento, entendi que as batalhas nem sempre são travadas da maneira que esperamos. E mesmo com o coração partido em 1000 pedaços, eu sabia que tinha que ser forte por ele. Porque, afinal, era minha responsabilidade cuidar dele. E faria isso com tudo o que tinha. A noite avançava lentamente enquanto minha mente girava, incapaz de me desconectar do que havia acontecido durante o dia. A imagem do meu filho, com os olhos cheios de decepção, não parava de aparecer na minha mente. Cada vez que eu o via, uma parte de mim sentia como se algo dentro de mim se quebrasse. Como se minha capacidade de protegê-lo e dar-lhe o amor que ele merecia tivesse falhado. Mas o que ele poderia fazer? Eu senti que, não importa o quanto eu tentasse, sempre havia algo fora do meu controle. Como se o destino, a família e as circunstâncias conspirassem contra nós. Naquela mesma noite, enquanto Mick se acomodava na cama, sentei-me na minha, com as mãos apoiadas no rosto, lutando para acalmar a tempestade emocional que assolava dentro de mim. O que estava acontecendo com o Ion? Porque parecia que tudo ao seu redor estava mudando. Que ele não era mais o homem que me prometeu amor e lealdade. Nos dias anteriores, os sinais de alerta vinham se acumulando. Mas ele os ignorava, como se não quisesse encarar a verdade. O telefone de Ion, que antes ele usava apenas para ligações de trabalho ou emergências, agora carregava com ele para todos os lugares. Até para o banheiro, à noite. O horário que ele dizia trabalhar em seu escritório era ampliado e ele voltava mais tarde do que nunca. Mas o que mais me incomodou foi como ele evitou qualquer contato genuíno comigo e com nosso filho. Ion, o homem com quem compartilhei minha vida, parecia cada vez mais distante. Como se estivesse preso em um mundo paralelo. Afastado de tudo que era importante para mim. A distância entre nós aumentava a cada dia que passava. Mas o pior de tudo era que me sentia completamente sozinho nessa luta. Lembro-me claramente do dia em que comecei a perceber as pequenas mentiras. Primeiro, foram suas desculpas sobre o trabalho. Faço horas extras, ele me disse, com um sorriso pouco convincente. Mas o que realmente me incomodou foi a maneira como seus olhos se desviavam toda vez que eu perguntava algo que poderia ser uma pista de seu desinteresse. A princípio pensei que fosse apenas estresse pela situação financeira da família. Que, embora não fosse a ideal, estávamos administrando. No entanto, com o passar do tempo, a frustração e a ansiedade começaram a tomar conta. Uma tarde, enquanto Mick brincava no jardim, observei Ion sair correndo de casa com o telefone na mão. A essa altura, já havia começado a escurecer e senti uma pontada de preocupação que não sabia como lidar. Fui até a cozinha e sentei-me perto da janela, observando meu marido, aparentemente imerso em algum tipo de ligação. Não perceber meu olhar sobre ele. Foi aí que decidi que tinha que enfrentar a situação. Mas não sabia como. Meus medos e suspeitas cresciam cada vez mais. E o pior é que não conseguia compartilhá-los com ninguém. Meus amigos, embora sempre gentis, não entendiam realmente a tensão em minha casa. Minha família também estava vivenciando seus próprios dramas e eu não queria preocupá-los ainda mais com minhas inseguranças. Naquela mesma noite, depois de um jantar que transcorreu em silêncio, perguntei a Ion se estava tudo bem. Ele olhou para Mick, que comia distraidamente, e então, sem olhar nos meus olhos, assentiu com um sorriso vago. Sim, está tudo bem, disse ele, mas o tom de sua voz, quase inaudível, me fez sentir como se ele estivesse mentindo. Naquele momento, eu sabia que algo não estava certo. Mas o medo de encarar a verdade me paralisou. Não queria que minha intuição estivesse certa. Não queria destruir a imagem do que nossa família tinha sido. Mas algo dentro de mim me disse que eu precisava saber a verdade. Então, sem mais delongas, naquela noite decidi seguir meu instinto. Enquanto Ion dormia, peguei seu celular em cima da mesa, com as mãos trêmulas, e desbloqueei. No início, me senti um traidor, invadindo sua privacidade, mas minha necessidade de respostas superou qualquer sentimento de culpa. Não sei quanto tempo se passou, mas o que encontrei no telefone dele foi suficiente para confirmar minhas suspeitas. Uma mensagem enviada por uma mulher chamada Rachel apareceu na tela. Hoje foi incrível. Quero ver você de novo amanhã. A confirmação daquilo que eu não queria acreditar me atingiu com a força de um raio. Ion estava tendo um caso. Meu coração parou por um segundo e o ar da sala ficou pesado. Denso, como se o universo estivesse observando cada passo que eu dava. O homem com quem compartilhei anos, sonhos e a educação de nosso filho, estava escondendo de mim essa parte de sua vida. Essa grande mentira. Dor e raiva tomaram conta de mim. Mas naquele momento me senti mais determinado do que nunca a assumir o controle da situação. Eu não poderia ficar parado enquanto tudo que construí desmoronava. Eu sabia que tinha que enfrentar Ion.
Mas antes disso precisava ter certeza de que dessa vez não haveria dúvidas. Nem espaço para mais mentiras. Decidi contratar um investigador particular. Pedi-lhe que investigasse a vida de Ion, para descobrir tudo o que pudesse sobre ele e suas atividades fora de casa. O que descobri foi muito pior do que imaginava. Ion não apenas estava sendo infiel, mas também desviava dinheiro da apólice de seguro de Mick para financiar um negócio ilícito. Além disso, o investigador descobriu evidências de fraude e peculato no local de trabalho de Ion, envolvendo o pai de sua amante, um homem influente no mundo dos negócios. Cada evidência foi mais dolorosa que a anterior. A imagem que eu tinha do meu marido, o homem que prometeu me amar e proteger, estava desaparecendo diante dos meus olhos. O que me fez sentir ainda mais impotente foi perceber que a traição vinha de todas as direções possíveis. Ion, seu amante, seu pai e até minha própria sogra, que parecia estar ciente de tudo e fez vista grossa. No começo, não sabia como reagir. A evidência era irrefutável, mas ele sabia que precisava proceder com cautela. Ela não queria que Ion descobrisse que ela sabia de tudo. Pelo menos não até que estivesse totalmente preparada para confrontá-lo. Então esperei pacientemente, observando seu comportamento cada vez mais errático, sabendo que a verdade estava prestes a ser revelada. Com o passar dos dias, a verdade sobre Ion e sua traição tornou-se mais inegável. A imagem da mensagem dele com Rachel, um indício tão claro da infidelidade que eu vinha ignorando, continuava-me assombrando. Cada vez que olhava para ele, via a distância em seus olhos. Aquela frieza que começava a permear seu comportamento há meses. As peças do quebra-cabeça se encaixaram e cada confirmação de seus enganos me deixou mais irritado. Mais determinado a buscar justiça. Mas, ao mesmo tempo, me senti completamente derrotado pela dor de descobrir o que estava acontecendo nas minhas costas. O investigador particular foi rápido em me fornecer as informações que eu precisava. A princípio pensei que ele estava exagerando, que talvez a verdade fosse mais complicada do que parecia. Mas à medida que me aprofundei nos detalhes que ele me deu, percebi que o que estava descobrindo era mais sombrio do que jamais imaginei. Ion não apenas estava tendo um caso com Rachel, mas também estava envolvido em uma fraude financeira que afetou seriamente nossa família. Ele tinha desviado uma grande quantidade de dinheiro da apólice de seguro de Mick para financiar a sua própria empresa ilegal. Um negócio que estava agora a ser investigado pelas autoridades. Senti o chão desmoronar sob meus pés. O sentimento de traição, de estar preso em uma mentira que nunca escolhi viver, tomou conta de mim. Mas não foi apenas a infidelidade que me destruiu, mas o fato de Ion ter conseguido me enganar daquele jeito. Ele vivia uma vida dupla, enquanto eu me dedicava a cuidar dele, da nossa casa e, acima de tudo, do Mick. Como ele poderia ter sido tão cego? Porque não viu os sinais antes? As emoções, que ele manteve reprimidas por tanto tempo, agora transbordavam de força. Raiva e tristeza se misturaram, criando um coquetel de desespero que ameaçava me consumir. Eu precisava de respostas e, mais do que tudo, precisava confrontá-lo. Ele sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Eu não poderia mais continuar vivendo em mentiras. Finalmente, decidi agir. Ele sabia que as evidências que tinha eram convincentes e que não havia como voltar atrás. Era hora de descobrir a verdade e fazê-lo com força. Meu coração batia forte quando mandei uma mensagem para Ion dizendo que precisávamos conversar. Por dentro, senti um frio terrível enquanto pensava em como lidar com isso. Mas também uma determinação de aço. Eu não me importava com o que viria a seguir. Eu já tinha-me decidido. Naquela mesma noite, depois de Mick adormecer, Ion chegou atrasado. Como sempre, seu rosto estava cansado, como se ele estivesse trabalhando até o limite de suas forças. Mas olhando para ele, ela sabia que não era apenas o trabalho que o mantinha afastado. Não, desta vez foi diferente. Quando ele entrou na casa, a atmosfera estava carregada de tensão. Olhei para ele, sem perceber que minha respiração estava mais difícil do que o normal. Temos que conversar, eu disse com voz firme, embora sentisse um nó na garganta. Minhas palavras colidiram no ar e Ion me olhou confuso, como se não soubesse do que eu estava falando. Eu sei o que você está fazendo, acrescentei, com a calma de quem finalmente encontrou a voz. Por um momento, Ion não disse nada, ele apenas ficou ali, olhando para o chão, como se evitasse meu olhar. Mas eu não ia desistir. Não desta vez. Eu sei tudo, Ion. Eu sei tudo sobre Rachel. Eu sei sobre o dinheiro. Eu sei sobre as mentiras. Eu disse a ele, cada palavra saindo com uma clareza brutal. Como você pode fazer isso comigo e com Mick? A princípio parecia que ele ia falar, mas seus lábios permaneceram selados. Ele podia ver como seu corpo ficou tenso, como as dúvidas e o medo começaram a tomar conta dele. Ele sabia que a verdade o estava alcançando, mas ainda assim tentou se defender. Não é o que você pensa. Eu só estava tentando, ele começou a dizer. Mas eu o interrompi, incapaz de ouvir mais suas desculpas.
Não minta mais para mim. Exclamei, lágrimas brotando em meus olhos. Você não entende o que fez. Você destruiu tudo o que tínhamos. Tudo por uma aventura. Por dinheiro fácil. Pelo seu egoísmo. E agora tudo está desmoronando. Raiva e desamparo transbordavam de mim. Era como se tudo o que ele havia reprimido durante anos finalmente estivesse vindo à tona. Como se ele não conseguisse mais ficar quieto. Você terminou, eu disse, minha voz trêmula, mas determinada. Tudo o que você fez está vindo à tona e não vou ficar parado enquanto você destrói nossas vidas. Ion tentou se aproximar de mim. Como se quisesse se explicar. Mas algo em seu olhar me fez recuar. Sua atitude não me surpreendeu mais. Ele passou tanto tempo tentando ignorar os sinais. Mas agora a verdade estava sobre a mesa e não havia espaço para mais enganos. Sinto muito, ele murmurou, com a voz embargada. Mas suas palavras, embora cheias de arrependimento, não conseguiram apagar o que ele havia feito. O que ele destruiu. Isso não é suficiente, Ion. O que você fez é imperdoável. Respondi, sentindo uma mistura de dor e alívio ao mesmo tempo. Agora, temos que enfrentar isso. E você, entre todas as pessoas, pagará as consequências. Aquela noite foi a primeira vez em muito tempo que senti que estava no controle da situação. Embora as lágrimas continuassem a escorrer pelo meu rosto, havia algo dentro de mim que me dizia que era hora de lutar, de exigir o que era certo. Eu sabia que o que estava por vir não seria fácil, mas estava determinado a fazer o que fosse necessário para proteger Mick e a mim mesmo. O confronto com Ion foi apenas o começo do que se tornaria um processo angustiante. Naquela noite, depois que as palavras duras e a raiva se dissiparam, tudo o que restou no ar foi um silêncio denso e doloroso. As mentiras não tinham mais lugar, mas as consequências começavam a cobrar seu preço. Eu sabia que, a partir daquele momento, tudo iria mudar. Eu não poderia mais viver uma mentira. Eu não aguentava mais ser um espectador da vida de Ion, enquanto ele fazia o que queria sem se importar comigo ou com nosso filho. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. O alívio de ter exposto a verdade misturou-se à dor das consequências que inevitavelmente se seguiriam. Ion, que parecia o homem que me amava antes, agora parecia um estranho. Seu rosto, marcado pelo medo e pelo desespero, era a imagem de alguém que havia perdido o controle da própria vida. Eu não sabia o que esperar dele, mas o que sabia era que precisava estar preparado para tudo. Certa tarde, depois que Mick saiu para a escola, recebi um telefonema que mudaria tudo. Ele era jornalista, um contato que me foi recomendado por um amigo de confiança. Ele queria saber mais sobre o que havia acontecido, sobre o escândalo que se espalhava pela família de Ion. No início hesitei em falar, mas a pressão da situação, o facto de tudo já ter começado a vir à tona, fez-me sentir que não tinha nada a esconder. Afinal, era a minha verdade e merecia ser ouvida. A ligação se transformou em uma conferência improvisada, onde narrei com calma e precisão tudo o que havia descoberto sobre Ion, a infidelidade, a fraude, a corrupção. As palavras fluíram como uma avalanche, a cada detalhe que compartilhei. Senti minha alma um pouco mais livre. Eu sabia que estava expondo não apenas Ion, mas também seu amante, seu pai e até minha sogra, que de alguma forma tinha sido cúmplice. Pelo menos por olhar para o outro lado. O jornalista ficou surpreso e pude ouvir a descrença em sua voz ao perceber a magnitude do que ele estava contando. Isso vai ser grande, disse ele, e eu sabia disso. Eu não poderia mais voltar. O que antes era um sussurro na família, um segredo escondido nas sombras, agora seria uma bomba relógio que explodiria na cara de todos. Naquela mesma noite, me vi diante de uma sala repleta de jornalistas, todos ansiosos para ouvir o que eu tinha a dizer. O evento foi organizado rapidamente, pois a notícia já havia vazado e o interesse da mídia estava no auge. Os olhos de todos estavam em mim, esperando que eu revelasse o segredo que guardava há tanto tempo. Ion não estava lá, é claro, nem sua amante, nem sua família, só fiquei eu, diante de um mar de câmeras, microfones e perguntas implacáveis. Obrigado a todos por terem vindo. Comecei com uma voz trêmula, mas determinada. Hoje estou aqui para dizer a verdade. A verdade que meu marido, Ion, tentou esconder durante meses. Ele não apenas foi infiel, mas também desviou dinheiro, se envolveu em fraudes e, pior, colocou todos nós em risco. O murmúrio na sala aumentou e pude sentir os olhares dos jornalistas ficando mais intensos. Comecei a expor, com precisão, cada uma das evidências que havia reunido. Fotografias, mensagens, gravações, os detalhes da corrupção no seu trabalho, a fraude na apólice de seguro de Mick, as transferências de dinheiro para contas ocultas. Nada ficou de fora da exposição. Cada evidência que ele mostrou tornou a história mais difícil de ignorar. Ion não apenas mentiu para nossa família, continuei, mas traiu nossa confiança da maneira mais cruel possível. Ele e sua amante manipularam tudo ao seu redor. Com a cumplicidade de seu pai, até certo ponto. Com a indiferença de minha sogra.
As perguntas não demoraram a chegar e cada uma parecia mais implacável que a anterior. Como você se sente ao expor sua família dessa maneira? Perguntou-me um jornalista. Com um tom carregado de curiosidade. Não se trata de vingança. Respondi com firmeza. É uma questão de justiça. Do que é certo. Aguentei muito tempo em silêncio. Mas agora tudo que quero é que meu filho e eu possamos seguir em frente sem o peso de suas mentiras. O que mais me dói é que fiz isso sabendo que Mick é quem mais sofre em tudo isso. A conferência continuou, mas não senti mais medo. O que ele estava fazendo era a coisa certa. Eu não estava apenas expondo a traição de Ion, mas também dando um passo em direção à minha própria libertação. Em direção à paz que há muito procurava. Eu não era mais uma vítima. Ela foi uma mulher que reivindicou a sua verdade. Que lutou pelo seu filho e pela sua dignidade. A notícia rapidamente se espalhou por todos os meios de comunicação. A família de Ion, incluindo a sua amante e o seu pai, envolveu-se num escândalo que superou todas as expectativas. A empresa do pai de sua amante foi investigada por sonegação fiscal. E logo perdeu toda a credibilidade e valor no mercado. Declarando falência, Ion foi demitido do emprego sem indenização e se viu preso em um mar de dívidas que não conseguia pagar. O que me surpreendeu foi como todo o bairro, toda a nossa comunidade, reagiu. As fofocas, os olhares de desaprovação, os sussurros. Ion se tornou o centro do julgamento público. E sua queda foi tão rápida quanto humilhante. A amante de Ion o abandonou, deixando-o em ruína emocional e financeira. Rachel, minha cunhada, perdeu a custódia do filho e sua vida desmoronou quando, como Ion, ela foi apontada e desprezada por seu comportamento. Enquanto isso, eu estava reconstruindo minha vida. Consegui emprego no departamento de consultoria de uma empresa onde já havia trabalhado. Graças a um ex-chefe que me ofereceu a oportunidade de recomeçar. Foi um trabalho desafiador, mas senti como se estivesse recuperando um pouco do que havia sido tirado de mim. Foi o início de uma nova etapa. Uma nova vida. Mick, por sua vez, adaptou-se maravilhosamente à sua nova escola. Sua risada feliz se tornou o som que me fez continuar. Todos os dias via como se formava a criança forte e feliz que sempre sonhei ser. Apesar de tudo o que vivemos. E percebi que, embora o caminho que temos pela frente não fosse fácil, havia algo mais forte do que tudo que sofri, o nosso amor inquebrantável. Naquela tarde, quando fui buscá-lo na escola, Mick correu até mim, seu sorriso radiante iluminando minha vida. Mãe, tive o melhor dia da minha vida, ele exclamou. E seu entusiasmo se tornou a maior recompensa que ele poderia receber. No final, nós conseguimos. Tínhamos sobrevivido à tempestade e conseguiríamos superá-la. Depois de tudo que havíamos vivenciado, a sensação de paz que começava a se instalar em minha vida era algo que eu nem poderia imaginar meses antes. O processo de reconstrução foi longo, mas Mick e eu tivemos a força que um ao outro nos deu. Os dias que se passaram após a coletiva de imprensa foram tranquilos, mas também repletos de pequenas vitórias. Eu não estava apenas trabalhando na minha nova carreira, mas também começando a redescobrir o que significava ser mãe, ser mulher e, acima de tudo, ser responsável pela minha própria vida. O divórcio de Ion foi, de certa forma, um alívio. Não foi fácil. Claro, a burocracia, as discussões sobre a guarda do Mick. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que o futuro estava nas minhas mãos. A batalha pelo bem-estar do meu filho foi fundamental e, à medida que avançamos no processo judicial, percebi o quão longe havíamos chegado. Havíamos sobrevivido ao pior e agora as cicatrizes, embora dolorosas, estavam se tornando um lembrete de nossa força. Um mês depois da oficialização do divórcio, Ion me enviou uma mensagem. Algo que eu não esperava. Tanto Mick quanto eu fomos proibidos de contatá-lo. Mas ele, desesperado, tentou entrar em contato. A mensagem foi curta e direta. Sinto muito. Não esperava que fosse assim. Lamento o que fiz. Li essas palavras repetidas vezes, me perguntando se ele realmente quis dizer o que disse ou se era apenas uma forma de justificar seu fracasso. Seu arrependimento chegou tarde demais e eu não era mais a mesma mulher que antes acreditava cegamente nele. Eu não poderia voltar no tempo. Não conseguia pagar o dano que ele causou. Não só a mim, mas ao nosso filho. A chance de redenção havia passado e minha resposta foi clara: é tarde. Ion, você não faz mais parte de nossas vidas. A mensagem foi breve, mas o libertou da última corrente que restava entre nós, a ilusão de que poderíamos voltar a ser uma família. À medida que as palavras foram enviadas, senti uma mistura de vazio e alívio. Eu havia perdoado silenciosamente, mas o ato de dizer isso em voz alta me deu uma sensação de encerramento que, embora não tenha curado completamente a ferida, me permitiu começar de novo. Nos meses seguintes, Mick e eu começamos a encontrar nossa rotina. Uma rotina calma e cheia de momentos simples, mas significativos. No primeiro dia de verão, enquanto caminhávamos no parque, Mick olhou para mim com seu rosto radiante e disse: Mãe,
Você se lembra de quando papai estava em casa? Não me sinto mais triste. Aquelas palavras, tão puras e diretas, confirmaram o que eu sabia no fundo do meu coração: Mick estava curando. E eu também. Voltamos às pequenas alegrias do dia a dia. As mesmas que perdi de vista ao tentar manter tudo sob controle durante os anos de mentiras e dores. Começamos a ir ao cinema juntos. A passar tardes inteiras na cozinha preparando nossas receitas favoritas e a fazer idas à praia. Algo que antes era impossível devido às tensões familiares. Cada momento com ele me fez perceber o quão valioso foi o tempo que compartilhamos. Sem as sombras de um passado que não tinha mais lugar em nossas vidas. Lembro-me especialmente do dia em que decidimos fazer um piquenique no parque. Foi um dia quente, com o sol brilhando e o ar puro acariciando a nossa pele. Enquanto Mick corria pela grama, rindo e pulando, parei por um momento para olhar para ele. Meu filho cresceu tanto em tão pouco tempo. Mas o mais importante é que, apesar de tudo, ele ainda era a criança cheia de esperança que veio a este mundo com um sorriso que iluminava tudo ao seu redor. Sentado na manta, com uma cesta de piquenique entre nós, Mick olhou para mim com um daqueles sorrisos que só as crianças podem ter. Tão genuíno e cheio de amor. Mãe, obrigado por estar sempre comigo, disse ele, e meus olhos se encheram de lágrimas. Obrigado, meu amor, por ser tão corajoso, respondi, com a voz trêmula, mas cheia de gratidão. Aquele momento foi tudo que precisei para entender o quão longe havíamos chegado. O que havíamos superado juntos e o que ainda nos esperava. Apesar da tempestade, apesar de toda a dor que suportamos, a vida nos dava a chance de recomeçar. Eu estava aprendendo a ser forte, a perdoar e, acima de tudo, a confiar novamente em mim mesmo e na minha capacidade de reconstruir o que antes estava quebrado. A história, a traição, a humilhação e a dor de Ion não eram mais o nosso futuro. A história que estávamos construindo agora era de resiliência, esperança e um amor mais forte que as feridas do passado. Porque, no final das contas, a lição mais importante que aprendi foi que o amor verdadeiro não se mede pelo que os outros nos fazem, mas pelo que somos capazes de construir para nós mesmos. Quando o sol começou a se pôr, iluminando o horizonte, Mick e eu nos abraçamos. E sua risada, cheia de felicidade e liberdade, foi a melodia que marcou o início de um novo capítulo em nossas vidas. Eu sabia que o que nos esperava, embora incerto, seria muito melhor do que aquilo que havíamos deixado para trás.